José e o culto do Evangelho no lar. José, com seus 12 anos, enfrenta alguns problemas na sua escola e tem muita dificuldade para enfrentá-los. Seu pai, Manuel, está vivendo muitos conflitos no trabalho. E para piorar, todos os dias ele enfrenta um trânsito caótico para voltar para casa. Ana, mãe do José, anda muito angustiada com a saúde de seu pai. Como podemos construir a paz no mundo? Desse jeito, o diálogo em casa é quase impossível. Chega! Como trazer a paz para o mundo? Como trazer a paz para o lar? Na verdade, essa família vai descobrir hoje que o caminho para a paz começa com uma simples ação. Eles iniciarão hoje o culto do Evangelho no lar. O culto é uma reunião da família para o estudo do Evangelho do Cristo e a prece coletiva em casa. O primeiro passo foi escolher o dia e horário da semana. Após a singela prece feita pelo Manuel, José abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e se chegar visita bem no horário do culto? Neste caso, Ana o convidou para participar do culto. Após a leitura do José, todos comentaram e a própria visita comentou que aquela leitura foi reconfortante para os conflitos que ele estava vivendo. Uma emocionante prece foi feita por Ana, que envolveu a todos naquele ambiente de paz e harmonia. Com a prática do culto do Evangelho no lar, houve fortalecimento familiar e de cada pessoa individualmente. Muitas das dificuldades foram gradualmente superadas com a mudança vibracional dos seus pensamentos. Agora, imagina isso acontecendo em todo o mundo. E você? E sua família? Olá, boa tarde, amigos. É com alegria que nos reunimos uma vez mais para a exposição doutrinária da tarde desta quarta-feira. Vamos trazer a nossa amiga Dirce para fazer a leitura inicial. Dirce, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a leitura, Dirce, por favor. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. A leitura de hoje será da coleção Fonte Viva, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a Chico Xavier. Procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. É Paulo quem fala aos 2 Timóteo, segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 17. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios, com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosa base de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes.
Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos cristalizados na ociosidade beatífica? E imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo, que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante e impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faça mister buscar zelosamente. Aproveitando esses momentos, essas palavras inspiradoras de Emmanuel, nós elevamos os nossos pensamentos ao bondoso Pai, em agradecimento a todas as bênçãos recebidas, a todo o amor que Ele tem por todos nós, pela justiça em que nos vemos todos os dias, todos os minutos se realizando. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso exemplo, nós agradecemos pelos cuidados que Ele tem com todos nós, por nos ensinar a caminhar e com sua luz ilumina os nossos caminhos e aquece os nossos corações. Agradecemos a esses benfeitores espirituais que tanto trabalham para que todos nós possamos ter dias melhores, que todos nós possamos ser ajudados em nossa missão de trabalho constante para a nossa evolução. Obrigada a todos vós que sempre estão com todos nós. Ser com o nosso palestrante desta tarde, que seja muito intuído e que tudo que ele traga para nós hoje possa cair dentro dos nossos corações e nos ajudar a nos melhorarmos e a trilharmos o caminho do amor, da paz, do trabalho constante conosco mesmos, em prol do nosso melhoramento. Ser com todos os que necessitam, todos os que estão em louvor também contigo, os que ainda não conseguem fazer, mas que sejam alertados, sejam encaminhados. Que a paz do Mestre Jesus venha estar com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Para a palestra da tarde, então, nós temos o nosso amigo, colaborador da Casa Espírita Allan Kardec, o Jefferson. Boa tarde, Ana Dício. Obrigado. Boa tarde aos amigos que nos assistem nas redes sociais, no Facebook do SEAC ou no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec. A nossa saudação inicial, que Jesus nos ilumine nesses instantes em que aqui nos reunimos, para aqueles que nos acompanham ao vivo, e para aqueles que depois buscam este momento de reflexão, que também possam estar envolvidos pelas vibrações de Jesus. A proposta de hoje é falarmos sobre o ponto de vista. Este item foi trazido pelo codificador Allan Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo, onde o codificador traz, então, o item 5, intitulado Ponto de Vista, e ele diz, então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir.
Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Portanto, o codificador vem nos falar que a ideia que nós fazemos da nossa vida futura, ela vai proporcionar, então, a fé no porvir. E esta fé, então, acarreta consequências sobre a nossa moralização, porque muda o nosso ponto de vista. Quando o codificador traz essa abordagem, e que será o eixo da nossa reflexão de hoje, nós vamos trazer inicialmente o capítulo 1 da obra O Céu e o Inferno, para iniciarmos um pouco as reflexões em torno do ponto de vista. Porque é imprescindível caminharmos no sentido de entendermos a fé que temos no futuro, ou a ideia clara que temos da vida futura. Porque nós sabemos que estamos nessa jornada terrestre num momento que nos permite determinado período de tempo na existência física. Mas nós sabemos que em determinado momento nós, então, desencarnamos. E para onde vamos e como vamos no mais das vezes, as dúvidas de muitas pessoas, de inúmeras pessoas. À luz da doutrina espírita, nós podemos, então, ter uma ideia clara da vida futura. Quando o codificador traz o capítulo 1 da obra O Céu e o Inferno, esses questionamentos e nos direciona para a compreensão de 3 sistemas que nós podemos adotar e que a sociedade adota como um todo a respeito do porvir, capítulo intitulado Porvir e o Nada, ou, em algumas traduções, o futuro e o nada. Então, o codificador nos apresenta 3 sistemas, 3 alternativas para a humanidade. A primeira alternativa, tendo em vista o futuro, o porvir, ele vai falar e vai trazer, então, o nada, o niilismo, ou a teoria de que nada há após a morte do corpo físico. Principalmente, nós vamos encontrar essa proposta trazida pelo codificador Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, muito divulgada e difundida no niilismo de Jean-Paul Sartre, na França, 100 anos praticamente depois da abordagem do codificador Allan Kardec. Ou seja, a filosofia que diz e que aborda o nada após o perecimento do corpo. E isso, evidentemente, diz o codificador ao seu tempo, na obra O Céu e o Inferno, que isso acarreta como consequência natural aos homens gozar a vida à exaustão, porque eles não têm a ideia, ou eles trazem consigo a certeza de que tudo acaba com a morte do corpo físico. Portanto, não tendo a perspectiva do futuro, sendo por vir o nada, eles então passam a gozar a vida como se não houvesse a continuidade, não houvesse o porvir, como se não houvesse o futuro após a morte do corpo físico. E então gozam a exaustão, buscam os prazeres, buscam o hedonismo, o individualismo, e assim seguem na busca de saciar os seus anseios ante a brevidade da existência. Esse, portanto, é um sistema apresentado pelo codificador Allan Kardec, trazido à tona, a lume, de forma mais evidente, essa proposta no niilismo de Jean-Paul Sartre. Vamos encontrar ali a companheira de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que, nas suas reflexões, ela, como discípulo de Jean-Paul Sartre, evidentemente, ela traz as suas reflexões da sua tristeza em pensar que o livro que leu, as paisagens que foram vistas, os amigos cultivados se perderiam após a morte do corpo físico. Ela diz que aquilo causava a ela grande desconforto íntimo, grande processo de tristeza. E esta é a consequência dessa visão do porvir, de que nada continua, de que tudo acaba com o perecimento do corpo, com a sua morte. Diz o codificador ainda que existe um segundo sistema, que é da absorção do todo universal, que não é o panteísmo, alerta o codificador, mas que é uma teoria que diz que, após a morte do corpo físico, há uma absorção no todo universal, ou seja, como se nós retornássemos à energia de todo o universo.
Diz o codificador que essa teoria também ela é frágil, uma vez que não explica as diferenças entre as criaturas, que não existe dentro dessa proposta a questão dessas vicissitudes que a uns acometem, a outros não. Diz o codificador ainda que existe o terceiro sistema, a terceira alternativa para a humanidade, que é acreditarmos na individualidade da alma, antes da existência e depois da morte. Ele diz que esta é a alternativa, que é a mais lógica, de um sistema que nos diz que guardamos a individualidade após a morte do corpo físico e temos a anterioridade dessa individualidade antes de mergulharmos numa nova experiência, numa nova existência física. E diz o codificador que esta alternativa, por mais lógica, é adotada por todas as religiões, embora nem todas consigam identificar a anterioridade do espírito e nem todas consigam trazer a realidade do mundo espiritual. E eis que a doutrina espírita surge na proposta da codificação trazida por Allan Kardec, dirigido pelos espíritos superiores, nessa proposta da individualidade. Ou seja, nós temos a certeza de que a anterioridade dessa existência é uma realidade. Já somos espíritos milenares, com múltiplas experiências, e que o futuro nos guarda, após o perecimento do corpo, a morte do corpo físico, a individualidade do espírito. Então, nós continuamos a nossa existência. Portanto, esta é a ideia clara que a doutrina espírita nos apresenta sobre o futuro. E diz o codificador, então, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, de que essa fé, a fé que nós temos da ideia clara da vida futura, ela nos acarreta enormes consequências. Por quê? Porque mudamos o nosso ponto de vista. Eis a grande reflexão do codificador, a nossa mudança de ponto de vista. Nós não somos matéria, nós não somos corpos físicos unicamente. Nós estamos nessa experiência que nos aprisiona no corpo físico para acumularmos experiências, repararmos e evoluirmos. Diz o codificador, então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. E diz, então, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. E a morte, então, não é mais nada de aterradora. A morte é simplesmente uma passagem, porque nós mudamos o nosso ponto de vista. Nós passamos, a partir da ideia clara da vida futura, compreendemos que a morte não encerra a vida. A morte não é o fim. A morte é somente um momento em que nós passamos desse estado físico, nós deixamos a nossa indumentária física e nós prosseguimos guardando a nossa individualidade, guardando as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas virtudes, mas também os nossos vícios. Portanto, nós continuamos com a consciência sobre nós mesmos. E diz, então, o codificador, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. E aqui nós fazemos uma reflexão interessante, porque diz o codificador, para quem duvida da vida futura, acaba concentrando toda a sua atenção, todos os seus pensamentos para a vida terrestre, para a vida física. E nós vamos buscar a reflexão trazida pela obra O Céu e o Inferno, quando o codificador diz que aqueles que creem no nada, de que após a morte não há mais nada, encerra-se tudo, diz o codificador lá na obra O Céu e o Inferno, que esses dizem e buscam aproveitar a vida, gozar a vida à exaustão. E é de se espantar como nós observamos isso dentro daqueles que buscam na espiritualidade o exercício ou professar a sua fé.
Porque diz o codificador que aqueles que acreditam na individualidade da alma após a morte constitui crença das religiões. Portanto, praticamente, a nossa sociedade traz como conceito a continuidade da vida. Cada religião apontando para uma proposta. A doutrina espírita permitindo que os espíritos venham e nos apresentam a realidade espiritual. Mas cada religião, né, com o nosso profundo respeito, traz uma proposta, traz uma realidade espiritual. E para aqueles que temos a fé espírita, nos traz a individualidade da alma. Mas nos espanta quando nós começamos a refletir em torno desse tema, como nós ainda temos, muitas vezes, um estilo de vida, ou nós direcionamos o pensamento, as nossas ações, a nossa energia para interesses estritamente materiais, estritamente terrestres. Como nós buscamos e ouvimos corriqueiramente as pessoas dizerem que a vida é curta e que é preciso gozar a vida. Como se nós não tivéssemos a ideia clara da consequência das nossas ações. Evidentemente que nós vamos viver a vida de forma adequada, equilibrada, em harmonia, porque nós estamos transitando nessa experiência. Mas nós não esquecemos de que, após o perecimento do corpo, nós continuamos vivendo. E, então, na condição de espíritos imortais, nós recolheremos no mundo espiritual os valores, as virtudes que nós estamos aqui conquistando, experienciando, para afirmar valores em nossa alma, em nossa mente, no espírito imortal que somos. Portanto, o codificador vem nos falar que, então, esses que duvidam trazem, então, uma atenção maior ou uma dedicação maior às suas preocupações terrestres. E ele diz, então, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Esses que dedicam seus interesses exclusivamente para a vida terrestre. Ou seja, são como crianças. Eles não conseguem observar a amplitude da visão espiritual, eles não conseguem ter essa ideia. E diz, então, o codificador na continuidade. E não há o que não... Desculpem, a perda do menor deles, né, dos bens terrestres, lhe ocasiona causticamente pesar um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho, a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Portanto, quando nós consideramos os bens terrestres, a matéria, a condição que estamos e tratamos tudo com ambição, com orgulho, com vaidade, a incerteza ou essa obscuridade quanto à vida futura nos traz, então, muito maior aflição, porque temos, então, essa proposta de que essa incerteza, né, que muitos têm a respeito da continuidade da vida. E diz, então, o codificador continuando, o mal que o atinja como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aqueles que se acham no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Ou seja, quando nós temos essa visão restrita às questões materiais, diz o codificador que nós somos qual pessoas que estamos numa pequena cidade, e nós acreditamos que o que nos cerca é todo um mundo. E quando nós subimos ao monte, nós observamos essa cidade, vamos perceber quão pequena é e quão diminutos somos em meio a essa imensidão que nos cerca. Portanto, nós mudamos a nossa perspectiva. Leon Denis, no livro Porquê da Vida, traz essa mesma proposta, essa mesma perspectiva,
Porque essa perspectiva, diz o codificador, muda a consequência das nossas ações. Ou seja, há uma consequência moral quando nós mudamos o nosso ponto de vista. Evidentemente, nós passamos a reconsiderar o próprio sentido existencial, o próprio sentido da vida. Porque se nós não temos a certeza na individualidade da alma após a morte do corpo físico, nós passamos a perder o sentido da vida. Por que estamos realizando isto ou aquilo? Por que estamos fazendo bem? Por que estamos empreendendo esforços no autoaprimoramento, na melhora íntima, na transformação moral? Se não temos a certeza da imortalidade da alma. Mas a certeza na imortalidade da alma nos abre um outro horizonte. Nós mudamos a perspectiva e o sentido da nossa existência. Diz, então, Leon Denis, no livro Porquê da Vida, que nós devemos observar a vida como se nós estivéssemos no alto de um grande monte. E nós observássemos uma linha da nossa existência. Nós pudéssemos ali observar o berço, o nosso nascimento, e o túmulo. Ou seja, quando nós observamos essa perspectiva do berço e do túmulo. Mas diz, então, Leon Denis, tenha a visão da anterioridade do berço. Ou seja, as existências anteriores, através das reencarnações múltiplas que tivemos. E diz Leon Denis, e não cerre a sua visão no túmulo. Observe além, a estrada continua, o percurso continua. A imortalidade da alma nos permite continuar a nossa jornada, a nossa existência. Nós seguimos em frente. Portanto, nós ampliamos o leque do nosso ponto de vista, da nossa visão. Nós conseguimos observar a anterioridade da nossa existência e nós conseguimos observar o futuro e perceber que não é o túmulo que encerrará a nossa existência. Nós continuamos através da imortalidade da alma. Imortalidade da alma contemplada pela individualidade do espírito. Nós não viramos anjos nem demônios. Nós continuamos existindo tal qual somos hoje, com os mesmos valores, com as mesmas virtudes. E então, continua o codificador dizendo, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra, periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Quando nós temos a fé na vida futura, quando nós damos importância à nossa espiritualização. Então, diz o codificador, não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há, dando com um espinho debaixo da sua mão, não o retire para não o picar. Ou seja, nós trazemos dentro de nós o instinto de que nós buscamos o bem-estar, nós buscamos, não obstante nós tenhamos a fé e a ideia clara da vida futura, da imortalidade da alma, nós estamos aqui trabalhando para o bem-estar nosso, o bem-estar do próximo, para que nós possamos fazer uma sociedade mais justa, mais que traga maior igualdade, maior equidade entre os seus componentes. Ou seja, nós não estamos de passagem na Terra, observando a nossa vida futura, o mundo espiritual, e cruzamos o braço. Não, nós empreendemos esforços, nós buscamos, através do trabalho, da ocupação útil, auxiliar a sociedade, auxiliar ou progredirmos nós e auxiliarmos o progresso da sociedade. E continua, então, o codificador. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Ou seja, nós nos ocupamos do presente para que ele possa, então, se dar da melhor forma possível no seu progresso. Mas nós damos importância relativa. Nós sabemos que o que importa é o que nós somos. São os valores e virtudes que nós estamos adquirindo, porque nós mudamos o nosso ponto de vista. Nós passamos a pensar, a enxergar, a observar a nossa existência sob a ótica
espiritual. E então continua o codificador. Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma, contra as quais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Ou seja, quando nós estamos aqui buscando o bem-estar, na busca do necessário, nós não devemos abusar daquilo que nós possuímos, porque isso contraria essa proposta que nós temos à luz da doutrina espírita, porque nós compreendemos a fala de Jesus quando ele se referiu: o meu reino não é deste mundo, porque nós sabemos da continuidade da existência, nós conhecemos a realidade do mundo espiritual trazido pelos benfeitores da humanidade. E então diz: o espiritismo dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. E continua: todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Portanto, quando nós vamos compreender essa visão, esse ponto de vista que a doutrina espírita nos apresenta, como nós vimos na fala de Leon Denis, quando nós subimos ao alto de um monte, nós conseguimos observar que há uma anterioridade ao nascimento, ou seja, elos que ligam as vidas umas nas outras. Nós não estamos aqui num recorte separado de outras experiências. Nós não estamos aqui isolados. Nós estamos aqui num sistema de interdependência. Diz o codificador: se nós crêssemos de que a alma é criada no nascimento, não haveria solidariedade, não havia esse espírito de fraternidade. Porque nós, conhecendo a anterioridade das experiências, dessa experiência, das existências anteriores, que há um elo que as une em solidariedade, nós vamos compreender o grande sentido da fraternidade universal. Porque nós passamos a observar aqueles que nos cercam e nós vamos nos dar conta que podemos ter experiências em outras existências, em outras vidas, e poderemos ter outras no futuro. Ou seja, nós conseguimos compreender o sentido da fraternidade universal, dessa proposta que nós temos de interdependência. Quando, na Lei de Sociedade, os Espíritos vêm dizer a Allan Kardec que não há uma proposta de dependência entre as criaturas, mas que também não há uma proposta de independência. O que rege o nosso convívio é a interdependência. Nós estamos conectados uns com os outros por laços invisíveis que nos unem de outras experiências, desta atual experiência. E nós, então, nos auxiliamos, a interdependência. Ao mesmo tempo em que nós auxiliamos aqueles que estão na nossa retaguarda, aqueles que já ascenderam no entendimento, na evolução e no progresso moral, nos estendem as mãos. Então, ao mesmo tempo que nós somos auxiliados, nós auxiliamos aqueles que nos buscam. Ou seja, nós não somos dependentes daqueles espíritos superiores e nós não somos independentes daqueles que nos estendem as mãos. Portanto, nós estamos irmanados como uma verdadeira família, em que auxiliamos e somos auxiliados, estamos
nessa interdependência da nossa sociedade. E assim nós compreendemos o valor da humanidade. Assim nós conseguimos mudar o nosso foco existencial. Nós, ao invés de baixarmos a cabeça para observarmos somente a experiência física que estamos, nós então conseguimos ampliar o horizonte da nossa visão. Nós derrubamos a crença que o túmulo encerra a nossa experiência. Nós passamos a compreender que o túmulo é mais uma etapa que nós já passamos inúmeras vezes, e nós estamos repetindo uma vez mais, aprendendo uma vez mais, evoluindo um pouco mais, para dar continuidade na vida futura, na imortalidade do espírito que somos. E isso há de impactar o modo que nós conduzimos a nossa existência. Porque não há como nós sermos as mesmas pessoas tendo como ideia clara, como fé raciocinada, o porvir, a vida futura, de forma tão evidente, de forma tão clara, e continuarmos fazendo coisas que fazíamos quando acreditávamos, por exemplo, que a vida encerrava no túmulo, e que tínhamos que correr de forma exaustiva para gozar, para aproveitar a vida, na fala popular. E nós não podemos conduzir o barco da nossa existência acreditando que se nós fizermos o mal, nós estamos fadados ao inferno. E se nós fizermos um bem, nós estamos fadados a uma proposta de paraíso. Nós sabemos que céu e inferno é uma condição íntima da consciência de cada um de nós. Quando nós erramos, Deus nos dá a oportunidade de repararmos. Experimentamos expiação, dor e sofrimento. Nós, então, a partir disso, nós nos arrependemos, nós, então, reparamos o mal que fizemos. Ou seja, a dinâmica da justiça divina nos permite estabelecer uma base sólida para a nossa fé na vida futura. Sabemos que todo bem que realizamos não se perde, e que todo mal que porventura houvermos feito, nós temos a oportunidade de reparar nessa existência ou de reparar numa outra oportunidade. Portanto, a fé na vida futura amplia o horizonte da nossa existência, amplia o nosso ponto de vista. Nós conseguimos alargar a nossa visão. E esse alargamento da visão nos permite experimentar paz de consciência, tranquilidade, nos permite compreender a necessidade que temos de empreender esforços para o bem, para a caridade, para a nossa própria transformação moral. Porque no momento em que partimos, nós continuaremos a nossa experiência. Nós não dedicamos toda a atenção aos bens terrestres, não obstante tenhamos que viver e que trabalhar, que buscar o bem-estar, mas que isso não seja em detrimento do outro, do próximo, e que isso também não traga o que é supérfluo, que possamos compreender a importância do necessário na fala dos espíritos, dentro da proposta de que cada um avalie o que é necessário e cada um avalie o que é supérfluo para a sua própria existência, mas que o apego à existência material, aos bens materiais, não restrinja a nossa plenitude espiritual. Que o nosso ponto de vista, sob a ótica do espírito imortal, nos permita mobilizar esforços para a nossa proposta iluminativa trazida no Evangelho de Jesus. Quando ele nos traz tantas referências de virtudes nobres, quando ele nos traz essa proposta de que meu reino não é deste mundo. Ou seja, podemos dizer também que o nosso pequeno reino, o nosso mundo íntimo, não está restrito ao mundo físico. Somos seres espirituais. Estamos nessa jornada evolutiva de aprendizado. E quando Emmanuel vai prefaciar a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, ele nos traz essa perspectiva, quando ele vem nos falar que
André Luiz abre o livro da alma para que o leitor pudesse ali aprender, através da experiência de André Luiz, através do seu sofrimento, da sua dor, de que na continuidade da vida há consequências, há também as consequências boas e más, evidentemente, mas há também a plenitude, quando nós nos encontramos na condição de espíritos, após passarmos pela morte do corpo físico. E diz então Emmanuel, completando seu prefácio da obra de André Luiz, que o mundo precisa de espiritualidade, que o mundo precisa de espiritismo, de espiritualismo, mas que é imprescindível trabalharmos a nossa espiritualização. Ou seja, é exatamente a partir do ponto que nós mudamos o nosso ponto de vista. A partir do momento, melhor dizendo, que nós mudamos o nosso ponto de vista. Quando nós conseguimos ampliar o horizonte da nossa visão, nós conseguimos trabalhar as nossas necessidades físicas, materiais, mas nós começamos a pensar na consequência das nossas ações, não num período curto de tempo. Nós não passamos mais a trabalhar com a consequência do bem imediato, para daqui uma semana, um mês, um ano, nós trabalhamos com vista do futuro, e o futuro alcançado pela individualidade da alma. Ou seja, nós sabemos que tudo que nós estamos realizando aqui reverbera pela eternidade, nos alcançará onde estivermos. Ou seja, nós, desta forma, trabalhamos a nossa espiritualização. É quando nós vivemos de tal modo que a nossa condição espiritual consegue, então, ditar as nossas ações, o nosso comportamento moral. Nós passamos, então, a viver uma vida física, mas como espíritos imortais, sabendo que esta é uma experiência transitória e que nós, então, saímos dela como espíritos, luminosos ou não, como consequência das nossas ações. Na fala de Jesus, recebendo cada um segundo as suas próprias obras. Ou seja, nós, mudando o nosso ponto de vista, nós redimensionamos o sentido da nossa existência, o sentido de direção e o sentido de significado. E que essa proposta trazida pelo codificador no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo possa permitir a cada um de nós ampliar o horizonte de reflexão em torno da própria existência, da própria fragilidade como essa experiência física nos proporciona, e determos as nossas atenções no nosso mundo íntimo, nas nossas virtudes, nos nossos valores, porque este, em realidade, são que compõem, na realidade, a nossa verdadeira propriedade. Agradecendo aos amigos que estiveram conosco, nesse momento de imensa alegria pelo reencontro, nós rogamos a Jesus que nos ampare, que nos permita que essa reflexão possa guiar os nossos passos, possa iluminar o nosso caminho, para que essa jornada que estamos trilhando se apresente a cada um de nós de forma mais suave, que o fardo seja cada vez mais leve. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jefferson, pela exposição na tarde de hoje. Tenha uma boa tarde. Deus ilumine a cada um de nós nesse instante. Obrigado. Nós vamos encerrando, fazendo a prece, buscando Jesus em nossos pensamentos nesse instante, silenciando um pouco as preocupações externas, aquelas, é claro, que são necessárias para o dia a dia, mas é necessário que em alguns momentos silenciemos nossos pensamentos e busquemos Jesus para estar conosco. Mestre amigo, neste instante que encerramos as atividades do Centro Espírita Allan Kardec no dia de hoje, queremos lhe agradecer pela oportunidade que nos dás
de reunirmos-nos através deste espaço para encontrar os amigos, levar a cada um deles a tua mensagem de amor e de luz. Que essa mensagem, Senhor, possa chegar aos corações aflitos, doentes, angustiados, aqueles que não sabem para onde seguir, que estão sem rumo. Permita que a espiritualidade amiga possa seguir a esses locais que nossos irmãos se encontram, para que recebam um mestre amigo, através dos benfeitores, o teu auxílio e o teu amor. Gratos somos também pelos benfeitores que nos intuem nesse momento, agradecendo a todos eles que encontram-se ao nosso lado e rogando que possamos nos reunirmos novamente amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Paz e luz é o que desejamos a todos, hoje e sempre. Assim seja. Boa tarde, amigos, que possamos nos encontrar amanhã. Justiça de